pode usar para conversar com pessoas é fazer essa pergunta. O que Natal significa para você? Que lembranças ele traz? Conversar com as pessoas sobre isso, deixar responder. E a partir da sua resposta, isso nos dá uma oportunidade de explicarmos, né? E perguntarmos se é possível a gente falar para elas porque o Natal é tão importante. Essa semana foi compartilhado alguns materiais ali no grupo da igreja, temos outros e com certeza não é por falta de material que nós vamos deixar de falar de Jesus para as pessoas. Nós temos muita coisa à disposição, né? Temos falado isso na história, 34 anos dessa igreja, falando isso desde o início. Nessa mensagem passada, nós vimos também que o Natal é a intervenção de Deus na história, marcada por injustiças. Essa mensagem, né, que foi uma sugestão da mensagem que a gente pode falar ali, que o Natal também é a intervenção de Deus na história da vida das pessoas como nós, e que é uma oportunidade de nos arrependermos perante Deus e confiarmos em Jesus como Senhor e Salvador, para que Ele mude a nossa vida, que é a necessidade do ser humano. Ok? Entenda, aceite ou não, é uma necessidade, e o ser humano mesmo fica indignado, a gente viu, com tanto de coisa que ele gostaria que mudasse. Então é importante focar que essa mudança, a única mudança que é capaz de acontecer, pelo menos com a nossa participação, é a nossa própria vida, e ela depende de conhecermos o Senhor. Ele vai mudando à medida que Ele vai transformando o nosso caráter. E o desafio foi justamente ler o material enviado e orar cada dia dessa semana por oportunidade de apresentar o Evangelho. Também tive as minhas oportunidades, né, como vários aqui, e usar esse material com as pessoas, deixar essas portas abertas, manter a conversa em torno disso aí. E com certeza Deus quer nos encorajar com essas verdades, que encorajam um estilo de vida evangelístico, não é? Pensar em dois pontos principais, ok? Deus planejou que a nossa salvação motive a nossa missão. É assim que Ele planejou a nossa vida, a vida dos seus filhos. A missão da igreja e de cada cristão é viver de modo a tornar Jesus conhecido. Esse é o propósito pelo qual Deus mantém a gente aqui, ok? Tornar Jesus conhecido. E quanto mais biblicamente pura for a doutrina ensinada e vivida pelos cristãos, mais eficaz será o cumprimento dessa missão, de tornar Jesus conhecido. Então eu quero que a gente relembre, pelo menos, né, que um dos trechos, Tito 2 fala, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, né, naqueles que foram salvos, para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus Salvador Cristo Jesus. Os irmãos acabaram de cantar sobre isso. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, e ninguém te despreze. Interessante que o livro de Tito, que é um dos livros que Paulo está usando para instruir, né, como a igreja devia viver, você vai ver ali, coloquei só 2 trechos, vai ver uma preocupação o tempo todo, em cada capítulo, a preocupação de Paulo instruindo Tito, que era para formar presbíteros, um grupo na igreja que pudesse exercer o ministério de liderança ali, e o tempo todo, Paulo instruindo Tito para que essa igreja pudesse continuar fazendo discípulos no mundo. Nunca sentir-se confortável com a sua estrutura interna, com o que acontece lá dentro,
porque senão isso é um desvio da missão. Essa expressão aqui, zeloso de boas obras, percebe? Educando aqueles que foram salvos, para que eles vivam como salvos. E essa expressão, zeloso de boas obras, ela sempre tem a ver, o livro de Tito, não só para essas pessoas viverem como Deus quer, mas porque essas boas obras são o quê? E Paulo explica ali. É a Bíblia que o não cristão consegue ler, ele lê a vida do crente. É isso que ele lê. Ele quer ver se há coerência entre aquela pessoa que diz conhecer o Senhor com aquilo que ela vive. Ele quer perceber se aqueles que dizem ter um relacionamento com Jesus, qual é a diferença que isso está fazendo. Porque ele mesmo, como descrente, ele está desesperado, ele não tem resposta na vida dele. Será que existe uma resposta? Ele está perguntando, mesmo que ele não reconheça. Ele tem um conflito. Ele quer saber se existe alguma coisa verdadeira nesse mundo que traga esperança, que traga resposta para ele. Porque ele já tentou muitas vezes de tudo e não achou e nem vai achar fora do Senhor Jesus. Então aqueles que falam que o conhecem se tornam, porque Deus nos torna dessa forma, por isso que esses versículos estão aqui, né? O plano de salvação nos coloca na missão. Então, as nossas boas obras, aquilo que nossa vida deve ser gasta com os propósitos de Deus, para Deus, transformando o nosso caráter de maneira visível, nunca escondido, né? Seja um pecado, seja uma virtude, nunca é escondido. Seja viver na carne ou viver no espírito, nunca, é sempre exposto às pessoas. Não tem como esconder. Para que isso seja um testemunho. Porque Deus planejou que a nossa salvação motive a nossa missão. Essas coisas estão totalmente ligadas, não tem como separar isso. Essa separação muitas vezes é feita por uma distorção do plano de Deus. Ok? Por um monte de desculpas, mas nunca quando a gente olha para a palavra de Deus. Outro trecho, como eu falei em Tito, fiel é essa palavra e quero que no tocante a essas coisas faça afirmação confiadamente. Paulo está instruindo Tito ali, no último capítulo da carta, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas a quem? Não só ao cristão, mas quando Paulo fala aos homens, de que homens que ele está falando? Descrentes. Porque ele está, na carta, ele está falando essa diferença, está mostrando. Quando ele se refere a essa expressão aos homens, são aqueles que ainda não conhecem o Senhor. As minhas boas obras, a maneira como a gente se conduz nesse mundo, ou melhor, é conduzido biblicamente por Jesus, né? Qual o lema aqui da igreja? Conduzir pessoas a uma vida transformada por Jesus. Se isso está acontecendo, esta vida das pessoas é excelente e proveitosa àqueles que ainda não têm um relacionamento com o Senhor. É isso que Paulo está falando. Então esse ciclo, né? A salvação que Deus nos deu, na mente de Deus, no plano dele, isso deve estar acontecendo o tempo todo, como estilo de vida. Cristãos vivendo segundo o Evangelho, né? Vivamos no presente, educados biblicamente, sendo transformados pela palavra. Isso está acontecendo, que é o normal da vida cristã. Então esses cristãos também estão explicando suas vidas pelo Evangelho, estão mostrando que assim, é o Evangelho que faz isso comigo. Explicando para quem? Para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. E à medida que eles estão explicando o Evangelho para os outros, o que está acontecendo com a própria vida deles também? Eles estão vivendo segundo o Evangelho, porque o que Jesus nos mandou fazer não foi uma opção. Quando ele falou em Mateus 28, toda autoridade me foi dada, ide, fazei discípulos,
né? Portanto, porque toda autoridade me foi dada sobre tudo que ele criou, principalmente sobre quem ele salvou. Que nós somos Jesus, certo? Ele não é o Senhor da nossa vida. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, como cantamos aqui também. Povos, tribos, celebrai-o. Como que isso vai acontecer? Por meio do Evangelho. Todas as nações, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, aqueles que creem, manifestam publicamente que eles têm um compromisso com Jesus, e ensinando-os a obedecer. O evangelismo faz parte disso. Deus quer que a gente obedeça pregando o Evangelho. Porque senão, cristãos não estão vivendo segundo o Evangelho. Percebe? Eu quero que fique bem claro para todos nós que não há nenhuma separação entre essas coisas. O cristão normal viverá anunciando o Evangelho, explicando para as pessoas o que Deus fez na vida dele. E isso é parte de ele continuar vivendo como um cristão em transformação. Por que a gente desanima? Por que às vezes a gente vive de maneira como Deus não quer? Porque alguma parte desse ciclo aqui não está acontecendo, ou as duas, muitas vezes. Eu não tenho, isso que Jesus falou para nós é uma ordem. E como uma ordem de Deus, se eu não obedecer, a minha vida não será o que Deus planejou que ela fosse, que ela seja. O evangelismo acontece por meio dos cristãos, então, que vivem o Evangelho. Sua vida não transmite a mensagem salvadora. Ok? Viver o Evangelho não transmite a mensagem salvadora, mas ela transmite um testemunho de mudança de vida que as pessoas enxergam. Da mesma forma que a natureza, né? A gente olha para a natureza, tudo que foi criado, não transmite como o homem se chega a Deus, mas transmite a existência de um Deus, e que Ele é poderoso, que Ele é sábio, mas não transmite como que eu posso conhecê-lo, transmite que eu devo conhecê-lo, mas que eu posso não fala. Por isso, o evangelismo acontece por meio dos cristãos que falam do Evangelho como a explicação das suas vidas. Quando você explica o Evangelho, aí sim, a conta fecha, aí você transmite que você conhece esse Deus, que Ele está fazendo, Ele fez algo na sua vida e continua fazendo, e levará você para viver com Ele para sempre. Todos nós estaremos educados para viver no céu, porque Deus foi nos educando nessa vida, enquanto a gente obedecia ao Senhor. Se esse ciclo não está acontecendo, não há como discernir, porque as pessoas estão se aproximando da sua vida, ou da igreja, porque a nossa vida não está cumprindo o seu papel redentor em relação, seja a nós mesmos, nosso bom testemunho, em relação aos outros. Que as pessoas podem se aproximar por um monte de motivo diferente. Mas se esse ciclo não está acontecendo, não tem como saber, não tem como discernir. Mas, quando esse ciclo está acontecendo, as pessoas se aproximam porque enxergam testemunho, porque Deus mesmo estabeleceu o funcionamento desse método, é dele isso aqui, não é da nossa igreja, isso é o normal que Deus criou, né? Esse método redentor para a vida do cristão, que é o quê? O arrependimento que ele tem o tempo todo, né? A mudança de vida por causa da salvação que ele recebeu, e para a vida do não cristão, né, é o arrependimento para a salvação que ele ainda não recebeu. Ele precisa se arrepender para ser salvo. Nós nos arrependemos porque nós já fomos salvos. Isso é um processo contínuo de mudança. Agora, como Deus já sabe que não iremos conviver com todas as pessoas que encontramos, não temos como fazer isso. A gente encontra muita gente que vai ser um encontro só.
Por isso Deus nos ensina a vivermos prontos com o Evangelho, prontos, e ensiná-lo a quem a gente encontrar, porque não é só o nosso testemunho, ou na verdade nem é o nosso testemunho, como eu acabei de dizer aqui, que convence e que mostra como a pessoa é salva. O testemunho mostra como o que Deus está fazendo na minha vida que eu fui salvo. Então, como eu não tenho nem como conviver com cada pessoa nesse mundo que eu encontro, nem você, a gente precisa viver pronto com o Evangelho, equipado, pronto, né? Porque é o Evangelho, é a palavra de Deus que tem o poder de convencer e salvar qualquer pessoa. Por isso que Paulo vivia desse jeito aqui, ó. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, ou seja, qualquer tipo de pessoa. O Evangelho é o poder para a salvação. Então nunca será suficiente, Deus não planejou assim, que o meu testemunho faça o serviço completo. Não é assim, nunca será. O meu testemunho é uma parte muito importante. E o meu testemunho, se isso é verdadeiro, então eu estou pronto com o Evangelho para explicar por que eu vivo assim, eu deixo de viver. E é o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação. Então, algumas coisas interessantes. O evangelismo praticado por Paulo não era transmitir a mensagem do Evangelho o mais rápido possível e nunca mais falar sobre isso. Ah, me livrei, beleza. Mas focava em estabelecer igrejas, porque isso também é o plano de Deus normal. Jesus estabeleceu esse objetivo na grande comissão que eu acabei de falar aqui, né? Porque o estabelecimento de igrejas é o único meio de transformação de vida, é ali, naquele meio, Deus criou a sua igreja como esse meio. Ok? Se você vê Mateus 28, outros trechos ali dos evangelhos, e todas as instruções das cartas que lidam como um cristão vive com relação aos outros, a sociedade, o que ele faz com a vida dele, está ali porque foi dado à igreja, igrejas locais, foram escritas a igrejas locais, onde as pessoas reais estão vivendo no dia a dia, com suas vidas, com seus pecados, com suas dificuldades, suas diferenças, suas virtudes, e é nesse ambiente que a vida é transformada, não tem como ser fora disso. Então a transformação de vida foi planejada para acontecer no ambiente da igreja local, porque esse é o alvo do evangelismo. O alvo do evangelismo é iniciar igrejas biblicamente sadias, ou encaminhar crentes a essas igrejas. Só tem duas opções para nós. Ou a gente começa uma igreja onde eu vivo, ou, se Deus não me deu essa oportunidade, vamos dizer assim, eu vou encaminhar essas pessoas para uma igreja biblicamente sadia, que está vivendo esse ciclo dessa forma. É o que um dos trechos, por exemplo, que Paulo falou como é que ele vivia. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos. O que Paulo fazia? O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura
que me esperam cadeias e tribulações, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo fazia diferença entre testemunhar o evangelho e estabelecer igrejas? Nenhuma. Essas coisas sempre estão juntas na mente de Deus. Ok? Qualquer coisa fora disso é um desvio da verdade do Senhor. O evangelismo, também praticado por Paulo, era uma iniciativa diária. Né? Uma iniciativa diária. Mas, embora sendo uma iniciativa diária, interessante, ele priorizava aqueles que já demonstravam algum interesse por assuntos espirituais. Então, primeira vez que o evangelho entrou na Europa, né, foi nesse trecho aqui. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. E aí o trecho continua mostrando que ela se converteu, sua família ouviu o evangelho e se converteu, e uma igreja começou na casa dela. Então, conforme Paulo ia chegando nos lugares, dia a dia, ele ia anunciando, procurando, né? Porque ele já tinha a iniciativa, eu vou cada dia atrás de pessoas que possam ouvir. Porque é muito difícil, na verdade, é difícil acontecer assim, da gente ir vivendo com a nossa vida despreocupada desse propósito aqui, e alguém parar de tirar a roupa, peraí, olha, não sei, você é bonitinho, não sei, eu queria, será que você pode falar de Jesus? Vai ser difícil acontecer isso aí, não é? Vivendo a nossa vida, indo atrás das pessoas, e priorizando aquelas que demonstram interesse, que ainda querem ouvir alguma coisa, mesmo que seja falar do que elas acreditam, não tem problema, não tem problema. Deixa eu ver que Paulo também usou isso aqui, para falar do Senhor, né? Todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos, pessoas que estavam ali interessadas em ouvir, em falar de assuntos de Deus, assuntos espirituais, do que eles pensavam, achavam, mas uma iniciativa diária de falar disso, parte da agenda diária de um cristão, atenção, deixar ligado a nossa antena, porque senão como é que a gente vai viver aquele ciclo lá? Não tem como, porque com certeza a nossa vida vai ser ocupada com aquilo vai empurrar a nossa vida, nossos interesses, muitas vezes, vão empurrar para fora, e vai passar um dia, vai passar uma semana, vai passar um ano, e nós vamos perceber que pouco falamos daquele que nós professamos domingo, que é o nosso maior interesse. Então precisamos ajustar isso aí. O evangelismo praticado por Paulo não focava em atacar pecadores, nem a religião alheia, mas em demonstrar que Cristo é o Salvador e Senhor, nos livrando da nossa ignorância e incredulidade. Lembra, mesmo quando Paulo era atacado pelos religiosos, pelas pessoas que queriam matá-lo, não era só dar vamos dar uma oposição, as pessoas se opunham porque queriam exterminar Paulo da face da terra. Mesmo quando as pessoas faziam isso com ele,
Só você ler o livro de Atos, o tipo de julgamento que era forjado ali, né? Contratava o advogado. Vai ler o livro de Atos, está tudo lá. Traziam pessoas só pagas para mentir nesses testemunhos. Como é que Paulo começava a conversa com elas? Irmãos, pais, autoridades, pessoas que o odiavam. Você não vai ver nenhuma vez Paulo atacando pessoalmente essas pessoas, que o atacavam pessoalmente. Você não vai ver ele atacando a religiosidade delas, falando assim, ó, vocês são tudo, mandando que eles não sabiam nada, né? Que assim, ó, tudo não presta, tá tudo errado isso aqui. Ele usava o que elas acreditavam, porque ele sabia, ele tinha compaixão. De onde ele veio? Ele veio do judaísmo. Ele também dá o testemunho dele, que ele também viveu como ignorante, mesmo sendo do povo de Deus, tendo a palavra de Deus, tudo, mas ele perseguia o Senhor Jesus. Gente, se Paulo era ignorante, sendo zeloso como ele era, fico pensando, e eu? E você? Atacando, de repente assim, isso aqui que você está fazendo, como se nós fôssemos, às vezes, pecadores que não precisamos de perdão, né, lá atrás, quando conhecemos o Senhor, e diariamente, conforme a nossa vida vai mudando. Quando Paulo fala dos pecados, detalhadamente, ele está escrevendo para quem? Para a igreja. Ele não está usando o método de falar, você, seu ímpio, desgraçado, que ele não está falando, ele não vê nenhuma vez Paulo fazendo isso aí. É para a igreja que pode ser educada, que pode ser transformada, que ele vai detalhar que o pecado de cada um é destrutivo, e como a gente tem que parar de viver dessa forma, e mudar para a forma que Deus quer para a nossa vida. Mas como é que ele vai fazer isso com alguém que está morto? Então, o evangelismo de Paulo é demonstrar que Cristo é Deus, é o Salvador, é o Senhor, e que se nós crermos nele, nós vamos ser libertos da nossa ignorância, da nossa incredulidade, a nossa vida vai ser transformada. Foi o que Paulo fez lá em Atenas, por exemplo. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade e começou a chutar tudo que estava ali. Não. O seu espírito estava se revoltando. Paulo estava furioso vendo a idolatria dominante ali. Por isso, o que ele fez? Dissertava, explicava, ficava conversando ali, discutindo, mostrando, pegando trechos da Bíblia e tentando mostrar, provar, olha isso aqui, Jesus é o Messias prometido, isso aqui é a verdade, Deus se manifestou dessa forma. Na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça pública, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. E se, a gente vai falar isso aqui, né? Já fizemos em outro trecho, inclusive num retiro de carnaval, uns anos atrás, mostrando detalhadamente como o discurso ali de Atos 17, a pregação de Atenas, foi uma pregação extremamente sensível, usando aquilo que eles acreditavam para mostrar como Jesus é o que fazia sentido para tudo aquilo que eles pensavam. E a resposta foi qual? Como qualquer resposta. Uns creram, uns falavam, tudo bem, depois a gente fala mais sobre isso, e outros falavam, não quero mais falar sobre isso, que se dane. E Paulo saiu chorando, não, fiz o meu papel. Uns creram, uns falaram, depois eu penso, e outros falaram assim, eu não quero mais pensar nisso aqui.
únicas respostas possíveis quando se apresenta o evangelho é essa aí. Não tem como fugir disso. Agora, Paulo, com aqueles que tinham recebido, ele fazia parte desse grupo, Paulo combatia a incredulidade dos judeus por rejeitarem o Messias e por tentarem impor o judaísmo na igreja e na vida dos novos convertidos. Então Paulo batia de frente com essas pessoas, porque elas atrapalhavam a fé, atrapalhavam as pessoas de crerem no Senhor. Então, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus, opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse, ele está obedecendo o que Jesus mandou fazer, lembra nos evangelhos? Não querem ouvir? Beleza pessoal, só que vai ficar claro que vocês não querem ouvir, porque vocês não querem ouvir, não é porque a mensagem é ruim, não é porque vocês não têm entendimento, é assim, vocês não querem. Sacudindo as vestes, disse-lhe, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, desde agora vou para os gentios. Vocês não querem ouvir, não tem problema. Deus falou no Antigo Testamento que tem gente que quer. E eu vou falar para esse grupo agora. E Paulo não fazia isso tipo assim, em Romanos ele fala que ele sofria muito, porque o seu próprio povo, para o qual foi revelado Deus, e tudo que Deus falou que ia fazer, todo o plano, esse mesmo povo estava de costas viradas para o Senhor. E Paulo sofria muito por causa disso. Ele não era indiferente, ele sofria por causa disso. Outra verdade que encoraja o nosso trabalho evangelístico é que Deus planejou usar pessoas imperfeitas, que serão aperfeiçoadas à medida que obedecem a Ele. Que bom, né, pessoal? Pensa bem. Como é encorajador isso aqui para mim. O evangelismo de Paulo era a fiel proclamação de Jesus como Salvador e Senhor, Deus, como Deus, né? Por isso, independente de resultados. Paulo não queria que as pessoas se convertessem? Claro que ele queria. Era garantido que pessoas iam se converter? Claro que sim, porque Isaías garante que tudo que o Filho fez vai gerar o fruto do trabalho da sua alma. Certeza que Deus planejou pessoas para se converter. O plano dele vai dar certo, sempre. Vai trazer pessoas para adorá-lo na eternidade. Mesmo ninguém querendo, Deus trabalha no coração com a sua graça e misericórdia. Então, Paulo não se frustrava, não media, era independente de resultado, ele não estava medindo, a sua fidelidade pelo resultado que aparecia. Então, ele não se frustrava, porque ele encarava o evangelismo como sendo um plano totalmente controlado por Deus, que é o único que produz os resultados para a glória do seu nome. Tem alguns trechos no Novo Testamento que fala assim, 2 Coríntios fala assim, por exemplo, que tanto nos que são salvos, quanto que nos que se perdem, a gente não entende isso, ok, mas são para a glória do nome do Senhor. Então Paulo sabia disso, inclusive ele que registrou esse trecho. E quando ele se defendeu ali, diante do último tribunal registrado ali, diante do rei Agripa, e da toda a sua corte, a sua pompa ali, um monte de autoridade ali, que depois encaminharam Paulo para Roma, porque ele falou assim, eu quero ser julgado no final das contas por César, porque ele percebeu que eles queriam matar ele mais cedo. Então, depois de defender, e não está defendendo nem ele mesmo, ele está simplesmente dando o seu testemunho de como ele se converteu, estava sendo perseguido por ser um cristão, e testemunhando para todas aquele rei, toda a sua comitiva ali, e sendo confrontado no seu testemunho, e aquele rei chega para Paulo, está aqui, acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa, o rei, se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a me fazer cristão.
Paulo respondeu, você? Tipo assim, é você? Ah, cheguei a isso. Assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou. Deus permitisse isso. Exceto essas cadeias. Não queria que você estivesse preso aqui por causa do evangelho. Mas seria bom que Deus permitisse que você e todo esse bando aqui se tornassem cristãos. Ele não falou bando, né? Está vendo como o Paulo é bem melhor que eu? Falou, aqueles que estão aqui, exceto essas cadeias. Deus que vai produzir o que Ele quiser. Não é você, rei, que determina nada, não. Deus que sabe. Seria bom se você se convertesse. Seria bom se você e todo mundo aqui se convertesse. E ao sofrer oposição de judeus ou de gentios, Paulo demonstrava biblicamente que a dureza dos seus corações, ou seja, a sua incredulidade, era o verdadeiro impedimento para que cresça em Cristo. Ele sabe, tinha as informações na cabeça já. Então, lá em Atos, cadê aqui? Resultado, isso aí. Questão de oposição, isso mesmo. Então, pulei um negócio aqui, vamos voltar. Paulo, independente de oposição, Paulo não se intimidava, porque encarava como parte normal do evangelismo, sofrer oposição e perseguição. Ele encarava como parte normal, por isso ele não se intimidava por causa da oposição, é independente da oposição. Demorando-se ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, um cristão, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou, isto diz o Espírito Santo, ele não estava mentindo, é verdade. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos, Paulo estava com a sua equipe ali, né? Quando ouvimos essas palavras, tanto nós, como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu, que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Eu estou pronto. Ele não estava pronto a pregar o evangelho? Se você está pronto a pregar o evangelho, e é parte normal do evangelho sofrer perseguição, você está pronto para fazer o que Deus quiser, morrer, viver, não interessa, Ele que sabe. Falou, eu estou pronto, porque eu estou pronto com o evangelho o tempo todo. E ao sofrer perseguição, oposição de judeus e gentios, ele demonstrava que era a dureza do coração, a incredulidade que é o verdadeiro motivo deles não crerem no Senhor. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aqui que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Paulo falou, não tem problema, vocês não querem crer? Eu vou continuar pregando o evangelho. O seu evangelismo não dependia da oposição das pessoas. Também não dependia de circunstâncias. Por isso que Paulo não desanimava, porque encarava o evangelismo como participar numa obra de cooperação com Deus, sendo ele, Paulo, a parte mais frágil, justamente para Deus demonstrar a sua força do Senhor, mostrar quem Deus é. Então, por isso que ele fala lá em Filipenses, por exemplo, um dos trechos, né? Quero ainda, irmãos,
Irmãos preocupados com Paulo, agora ele está preso ali, o que vai acontecer com ele? Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Nos preocupa, tem contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Porque ele falou para essas pessoas porque ele estava preso, por causa de Jesus, ele falou o Evangelho para elas. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por discussão, por porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Parênteses só, interessante. Quando a gente fala de defesa do Evangelho, muitas vezes o que a gente vê hoje em dia, pessoal, é cristão discutindo na internet. Será que é isso que Paulo estava falando quando ele falou de defesa do Evangelho? Pessoal, fala a verdade, vai. Chegar para outros cristãos e ficar mostrando, tentando aparecer, quando você conhece a teologia, pessoal, é a coisa mais fácil do mundo isso aí. Ninguém nem sabe como você vive, que livro você consultou lá em 5 minutos, para você falar o que você queria falar. Defesa do Evangelho é isso aqui, ó. É estar diante do mundo hostil, que vai odiar o seu Jesus e você, quando se abre a boca para falar que somente Jesus e a salvação que ele oferece é a necessidade do ser humano, e você vai ter que explicar para as pessoas como é que você chegou a essa conclusão, pela Bíblia, isso é defesa do Evangelho. Que é o que ele falou que ele estava fazendo. Ele estava preso por causa disso aqui. Ficar perdendo tempo, mostrando a teologia incompleta que a gente tem na cabeça, pessoal, para outros cristãos ficarem impressionados com a gente, isso não é defesa do Evangelho. Isso é bobagem, pessoal. Isso é perda de tempo. Duvido que Deus vai chegar para nós no céu e vai falar assim, nossa, quantos seguidores tinha na internet que concordavam com as tuas ideias lá? Agora no céu tem festa quando uma pessoa se arrepende, porque ouviu e creu na mensagem do Senhor. Isso está na Bíblia. Não perde seu tempo achando que ficar expondo ideias, discutindo com cristãos, isso é só mau testemunho. Os descrentes olham isso e falam, nossa, eles não concordam nem entre si, está louco isso aí não vai, eu não quero viver, eu já tenho minha confusão particular, eu já estou confuso. Defender o Evangelho é mostrar para as pessoas o que é o Evangelho. Se especializem no Evangelho. Por amor a Jesus e às pessoas que não estão no Evangelho. A gente aqui, ó, como igreja, podemos conversar sobre um monte de coisa. Mas usa a sua vida pública para que pessoas compreendam o que elas precisam compreender. Todavia que importa, versículo 18, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, se a motivação é errada, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Agora, você quer estar do lado de que grupo de motivação? Porque o Evangelho é poderoso, independente de que a gente faça ou não faça. Agora, eu quero estar no grupo dos que pregam com motivação correta. Não é? Então, Paulo não se intimidava por causa da circunstância. Ele já sabia que isso era parte normal. Se a gente está numa guerra, pessoal, não vai vir flor do outro lado. O mundo não vai levantar a bandeira branca. A bandeira branca do mundo é quando a conversão, a pessoa se rende quando ela se converte a Cristo. Antes disso, todos nós éramos inimigos de Deus e de todo mundo. E é o Evangelho que mudou isso na nossa vida, e vai mudar na vida de qualquer pessoa. E Paulo também,
pregava o evangelho independente de direitos pessoais. E talvez isso seja o nosso maior problema. Talvez. Paulo não se poupava, porque encarava o evangelismo como uma batalha na qual foi convocado, não como um programa ou um evento do qual poderia escolher ou não participar. Já tive no exército. Se acontecesse uma guerra e eu não fosse, o que acontece? Acho que Deus pergunta assim, lá no exército, você quer ir para a batalha? Você está se sentindo bem? Está se sentindo confortável? Está bom o peso da mochila e do fuzil? Você está convocado, agora você não é mais, você é um militar. Ou você se submete ou você sofre as consequências, é só isso. Deus nos convocou, Paulo se enxergava como um soldado de Cristo. E falou que nós somos soldados do Senhor Jesus, da mesma forma. Então, não era uma questão, será que eu participo, será que eu não participo? Bom, falar aqui para nós é fácil, agora eu quero ver convencer o general. Por isso ele escreveu, tudo faço. E o contexto todo de Coríntios 9 é abrir mão dos seus direitos pessoais. E ele explica, tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Quem faz isso aqui, né? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha mesmo a ser desqualificado. Eu não me apego a meus direitos pessoais, eu não me apego a nada que pode me atrapalhar a ser cooperador com o evangelho. Porque é para isso que Deus me salvou. Isso é parte normal da minha transformação de vida. Então eu posso fazer tudo o que Deus quiser que eu faça, que Ele me capacitar com o seu poder, Ele vai dar poder e graça todo dia, para ser um cooperador com o evangelho, ser um trabalhador que cada vez mais é dedicado e aperfeiçoado, e se torna perito em viver como Deus planejou, que é sendo transformado enquanto evangeliza os outros. Então Paulo usava os resultados, a oposição, as circunstâncias, a abnegação dos seus direitos pessoais como forma de encorajar os discípulos, ao demonstrar que a vida cristã normal é viver para o evangelho e ser transformado por ele. Vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estais firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estais intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça, o privilégio, o ser colocado na família de Deus, o ser adotado. Deus nos amou quando ainda éramos inimigo dele, e nos chamou para perto. A graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes em Cristo. Pois tendes, por isso que Paulo está falando, vocês estão tendo, por isso vocês estão tendo, ou seja, é normal, não estranha não, é normal, o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo está falando, está tudo certo, pessoal, porque o ser cristão é isso aqui, é esse pacote, crer em Cristo e sofrer por causa de Cristo.
É o normal do cristão. E quem não quiser viver assim, é a escolha de não quero ser de Cristo. Ok? Mas Paulo vivia dessa forma. E como eu falei no começo, poucos princípios, quando a gente tem uma quantidade enorme que a gente aprende na vida desse irmão, que assim como o Senhor Jesus, foi um homem que aprendeu a sofrer bastante, pelo que Deus queria. Para encerrar, queria que você mesmo orasse por você, nesse momento, pela sua vida, pensando no que Deus nos ensina aqui hoje, e também por aqueles que Deus tem colocado no seu coração, com aquela santa preocupação em compartilhar as boas novas de Jesus Cristo. Gasta um minutinho, não sei se tem mais alguma música no final, não tem? Tá bom? Ok, um minuto, depois encerro em oração. Senhor Deus, te agradecemos, porque o Senhor olhou para nós com compaixão. O Senhor enviou teu Filho a esse mundo. Nós cantamos, nós temos relembrado nesse mês o que Ele fez, quem Ele é, a sua dignidade, sendo Deus, vir a este mundo, nascer como um desconhecido, ser tratado como uma pessoa sem importância, sendo Deus, sendo dono de tudo, para nos alcançar, para viver com pecadores, ouvir das suas vidas, como elas estavam destruídas, viver com pessoas, com inimigos, por amor, para cumprir a vontade do Pai, por se permitir esmagar até o fim, para conquistar aquilo que nós nem enxergávamos como uma necessidade, mas era nossa e é a nossa maior necessidade, de sermos salvos, de sermos justificados, de sermos restaurados no relacionamento com Deus, Deus que nós viramos as costas para o Senhor por causa das nossas más obras. E o Senhor nos resgatou. O Senhor fez tudo e continua fazendo todo dia a santificação da nossa vida, nos transformando, nos convencendo, nos ensinando, repreendendo, corrigindo, educando para que a gente viva como de fato nós somos, os filhos de Deus. Nos motiva, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, da Tua Palavra, que nós sejamos ousados em vivermos o Evangelho nesse mundo. Sejamos ousados, que a gente não fique usando a nossa vida para falar coisas que não interessam, para ficar tentando exaltar a nossa pessoa em coisas inúteis, fúteis. Porque nós temos uma identidade, nós somos cristãos. Ninguém fará
o papel que o Senhor nos deu a não ser nós. Só nós podemos falar do Jesus que nos alcançou. Nos ajuda a viver dessa forma, com respeito em relação às pessoas, aproveitando as oportunidades, mostrando humildemente como nós somos os piores pecadores, Senhor. O Senhor nos alcançou porque é do teu plano alcançar as coisas menos improváveis. Nos ajuda a entregar aquilo que nós recebemos, Senhor. Nós somos devedores a usar as oportunidades para que outras pessoas te conheçam. Nós vivemos com essas pessoas todo dia. E temos as respostas todo dia para elas. Nos ajuda que a nossa alegria seja viver para o Senhor. E falar para essas pessoas como é bom viver com o Senhor. Nós que nem merecemos. Cada um aqui possa, seja hoje, e não precisa ser só hoje, nós aprendemos também isso, ou relembramos isso, que é cada dia é a oportunidade de falar que Jesus veio aqui para nós. Mas ajuda que nas oportunidades que nós temos hoje, ou ao longo da semana, a gente esteja em mente que o Senhor, porque somos do Senhor, quer usar a nossa vida, imperfeita, mas que vai sendo aperfeiçoada à medida que te obedecemos. E que muitas pessoas, quem sabe o Senhor tem para nós o que o Senhor falou para o apóstolo Paulo em Atos 18, que ainda tem muito povo nessa cidade. O Senhor sabe, nós não sabemos. O que nós sabemos é que o Senhor quer usar a nossa vida com o Evangelho. Que possamos, Senhor, nos colocar nas Tuas mãos como pessoas obedientes. Obedientes por amor a Ti. E agradecemos pelo privilégio, seja qual for, de passarmos qualquer coisa, por causa do Teu nome, de sermos identificados como discípulos de Jesus. Não há melhor reputação que essa. Pedimos a Tua ajuda, porque nós somos covardes, nós somos medrosos, nós somos confusos. Nós somos egoístas, Senhor. Mas nós não queremos ser. E essa é a forma de não sermos. Te agradecemos porque a Tua palavra tem encorajamento suficiente para vivermos da maneira que o Senhor nos colocou. Abençoa a iniciativa de cada um aqui em apresentar o Senhor Jesus com humildade, com clareza, com amor, com interesse genuíno pelas pessoas. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ótimo Natal a todos.